Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Lean Connected, o seu canal de conhecimento, sabedoria e prosperidade. No vídeo de hoje, segue o estudo sobre a intuição, em que o primeiro vídeo tratamos da inteligência convencional versus o intelecto, trazendo a experiência de Walt Disney. Intuição não é uma brincadeira, é uma forma incomparável de poder pessoal que merece sua atenção. Para ver como isso funciona no mundo real, vamos observar um dos ramos de negócios que mais cresceram nos Estados Unidos nos primeiros anos do século XXI, o ramo da segurança, que fornece proteção contra ataques terroristas para locais públicos e comerciais. A essa altura do mundo, já se familiarizou com a forma como foi aumentada a segurança nos aeroportos. Mas se você recentemente esteve em Nova York ou em outra grande cidade, sabe que conseguir entrar em um grande prédio de escritórios é tão complicado quanto embarcar em um avião. Você precisa esvaziar os bolsos e passar por detectores de metal. Em seguida, recebe um cartão de acesso ao prédio que expira depois de determinado tempo. As empresas no ramo da segurança investiram muito pensamento e dinheiro em formas de simplificar esse processo. Milhões de dólares podem ser ganhos pela empresa que parecer com uma tecnologia eletrônica ou mecânica de revista, que seja rápida e confiável. Muitos métodos engenhosos estão sendo testados, inclusive a impressão de palmas, analisadores de voz e até cachorros treinados para farejar o medo ou a raiva. Mas todas essas técnicas têm um problema. Assim como pessoas inteligentes estão desenvolvendo novas tecnologias de segurança, pessoas inteligentes estão pensando formas de vencê-las. Muitos dos melhores pensadores em como derrotar sistemas de segurança são empregados pelas próprias empresas de segurança. Eles passam o tempo procurando formas de vencer os mais avançados dispositivos eletrônicos e sempre encontram. Qualquer dispositivo pode ser derrotado, e isso só precisa acontecer uma vez. Com todas as tecnologias que já foram desenvolvidas, apenas um sistema de triagem de segurança não pode ser derrotado de forma consistente. O sistema é um ser humano treinado e concentrado, de preferência mais de um. Atacantes em potencial podem conseguir penetrar as barreiras mais bem elaboradas, mas ainda podem ser pegos pela intuição de um homem ou uma mulher diligente. Em uma lucrativa indústria de alta tecnologia, a última e melhor linha de defesa ainda é uma pessoa, com seus olhos e orelhas. Imagine que você queira construir uma máquina que possa repetir o desempenho de um goleiro profissional de futebol. Essa máquina vai precisar de avançados recursos mecânicos e eletrônicos. Ela precisaria ser capaz de detectar o ponto e o momento de impacto do pé do atacante na bola. Ela teria que calcular instantaneamente a velocidade e a trajetória da bola. Então, ela teria que se mover rapidamente para pegá-la. Em seguida, a máquina tem que analisar os jogadores do seu time, avaliar quem está em melhores condições de receber a bola e calcular a força e a trajetória necessárias para passá-la a esse jogador. Deixando de lado os desafios mecânicos para se construir tal máquina, uma equipe de matemáticos seria necessário para considerar todos os arcos, ângulos e trajetórias. Mas Tafarel, da seleção tetracampeã de 1994, e Marcos, pentacampeão em 2002, não eram matemáticos ou cientistas. Em suas defesas milagrosas, nenhum dos dois parou para calcular a trajetória da bola. Eles realizaram operações extremamente complexas por instinto, não por razão nem por inteligência. Eles simplesmente sabem como agarrar a bola. Eles sabem como recolocá-la em jogo. Se você lhes perguntar como é que fazem, eles não saberão responder, mas com certeza poderão lhe demonstrar. Uma grande escola de administração nos Estados Unidos estudou 2.000 CEOs, cujas empresas dobraram seus lucros nos últimos 5 anos. 80% desses executivos afirmaram ter tomado decisões importantes baseados na intuição. Eles estudaram todas as informações relevantes, mas chegaram às suas conclusões baseadas em fatores que não podem ser quantificados. Frequentemente, a melhor decisão é um palpite que desafia a lógica. É uma sensação interna ou um lampejo que traz a solução perfeita. Profissionais que são, ao mesmo tempo, pensadores racionais e tomadores de decisão altamente intuitivos se dão bem no mundo real. Eles possuem uma vantagem clara em reuniões e solução de problemas. Você pode adotar algumas medidas para ingressar nesse clube. Vamos imaginar 3 tipos de pessoas, com métodos muito diferentes de tomada de decisão. Nossa primeira pessoa, que chamaremos de Steve, tem uma percepção não crítica do mundo, que ele gosta de pensar que se trata de intuição. Steve diz: eu não preciso passar tempo muito refletindo sobre as coisas. Confio nos meus instintos. Algumas pessoas são muito inteligentes, às vezes inteligentes demais. Pensam demais em tudo. Eu tenho um sexto sentido que me leva na direção certa, e se me levar na direção errada e encontrar problemas, confio no meu sexto sentido para me tirar dessa. Steve não vê motivos para intelectualizar sua vida. Ele diz para si mesmo confiar em seus instintos. Mas seus instintos costumam levá-lo pelo caminho mais fácil. Na verdade, ele apenas aceita as coisas como são. Assim, Steve pode ser vulnerável a indivíduos mais sofisticados e manipuladores. Seu método passivo, às vezes, faz parecer perdido ou desamparado, mas também atraente, como uma criança.
Isso pode conseguir que outras pessoas façam coisas pelo Steve, eventualmente por sentirem pena dele. Nossa segunda pessoa é Laurie, que tem uma postura bem diferente. Ela diz: quando tenho que tomar uma decisão, penso sobre ela o máximo que puder. Eu procuro me concentrar principalmente no que pode dar errado quando analiso um projeto ou uma ação. Às vezes, reflito tanto sobre as várias opções que elas já desapareceram quando eu tomo minha decisão. Mas talvez seja isso que eu estivesse esperando, desde o começo. Acho que me sinto mais à vontade pensando em vez de agindo. Talvez isso me faça perder algumas oportunidades, mas pelo menos evito alguns erros feios. Laurie valoriza o pensamento lógico, e quanto mais o pratica, mais o valoriza. Como ela mesma admite, com frequência prefere pensar a agir. Laurie é um caso clássico do que Zig Ziglar chama de paralisia por análise. Nosso terceiro exemplo se chama Brian. Ele diz: eu procuro pensar com cuidado antes de tomar minhas decisões, mas às vezes faço-as impulsivamente. Se em alguma coisa os prós e contras estão empatados, eu pego uma moeda para decidir no cara ou coroa. Ou pode ser que eu escolha o caminho que pareça ser o melhor no momento. Se uma decisão parece equilibrada dos dois lados, é possível que o mais importante seja seguir com a escolha que você fez. Vão existir vantagens e desvantagens dos dois lados, então o melhor é perceber que você não vai ficar completamente satisfeito ou insatisfeito. Você só tem que procurar se sentir à vontade com o resultado. É interessante como Brian é diferente tanto de Laurie como de Steve. Assim como Laurie, ele valoriza a força do pensamento racional, mas ao contrário de Steve, não é só isso que ele aprecia. Brian também lembra Steve pela importância que dá aos seus instintos, mas ele não deixa que isso se traduza ao fatalismo e passividade. Brian conhece os limites da lógica e da intuição. Ele procura usar as duas, mas sabe que nenhuma das duas lhe dará a resposta pronta. É aí que você tem que tomar a melhor decisão que puder e viver com ela. Uma pessoa de classe sabe que, às vezes, as coisas não saem tão bem quanto se esperava. Quando isso acontece, pessoas inesquecíveis sabem como tirar o melhor da situação. Elas também confiam que as coisas serão diferentes da próxima vez. E às vezes, as coisas não apenas acontecem diferentemente, mas também de modo inesperado. Segue um exemplo. Na década de 1960, James Watson e Francis Crick eram dois jovens biólogos pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Eles lutavam para compreender a estrutura molecular do DNA, o código genético que é a base da vida na Terra. Essa era uma das questões mais importantes na história da ciência. Watson e Crick estudaram muitas possibilidades diferentes para a estrutura do DNA, mas nenhuma delas se mostrou correta. Assim, eles continuaram tentando. Aquilo era imensamente frustrante, mas eles não desistiram. Então, uma noite, Francis Crick sonhou com uma cobra enrolada. Quando acordou, ele se lembrou do sonho e percebeu que a cobra revelara uma nova ideia para a estrutura molecular. Inacreditavelmente, quando Crick e Watson testaram a ideia, ela se mostrou correta. Após anos de trabalho intelectual, a solução apareceu na sabedoria intuitiva de um sonho. Aquilo mudou o mundo, e Watson e Crick ganharam o prêmio Nobel. Mas um fato crucial precisa ser entendido. Crick nunca teria aquele sonho se não tivesse pensado tanto sobre seu problema. Não é coincidência que ele, e não qualquer outro, tenha sonhado com a estrutura do DNA. Ele já tinha feito o possível em termos de pensamento consciente. É aqui que o aspecto de classe dessa história se mostra. Ter o sonho não foi o ato de classe, mas tornar-se a pessoa que teria, com certeza foi. Ao fazer um esforço sustentado ao longo de tanto tempo, Crick mobilizou sua energia inconsciente. A eletricidade já estava na parede, ele só precisou estar pronto para ligar o interruptor. Você também pode estar pronto e desenvolver sua intuição. Não é tão difícil quanto parece. Todos nós a temos e ela está sempre funcionando, mesmo sem nenhum esforço do nosso lado. Essa força está dentro de nós, ansiando constantemente por se expressar. Mas só precisamos nos preparar para que a intuição possa se revelar. Então, temos que compreender o poder que nos foi dado e usá-lo bem. Tudo é uma questão de reconhecer a importância da intuição, sem pensar que a intuição é só o que importa. Desenvolver sua intuição significa acessar informação intuitiva sem deixar que interrupções, confusões ou análise racional atrapalhem. Somos treinados para sermos lógicos e objetivos em nosso dia a dia. Somos advertidos para suspeitar de ideias que não possam ser verificadas. Passamos a acreditar que tudo pode ser explicado cientificamente. Se você parar aí, vai agir como uma pessoa inteligente. Mas nunca será uma pessoa inspirada. Conseguirá lidar com muitas coisas que a lógica pode explicar, mas não terá desenvoltura com tudo o que está além da lógica. É fácil começar a valorizar sua intuição. Da próxima vez que seu telefone tocar, aguarde um segundo antes de atender. Pergunte-se quem pode ser do outro lado. Procure fazer isso rapidamente. Não deixe o telefone tocando enquanto você fica examinando as possibilidades. Faça uma rápida busca mental e veja o que surge na sua cabeça. Pode nem ser um nome, pode ser a memória ou um incidente envolvendo certa pessoa, ou a imagem de um objeto associado com um determinado indivíduo.
O telefone não é a única forma de praticar pensamento intuitivo. Manter um diário é provavelmente o exercício mais valioso de todos. Mas antes que você saia correndo para comprar um caderno, saiba que escrever um diário que vale a pena não é tão fácil. É necessário ter disciplina para preencher 1 ou 2 páginas por vez. E então você terá que refletir sobre o que escreveu para ver que insights lhe ocorrem. Lembre-se que Francis Crick não teria sonhado com a estrutura do DNA se primeiro não tivesse trabalhado com tanto afinco. Ou se ele tivesse sonhado sem antes desenvolver seu trabalho, o sonho não lhe faria sentido. Então, prepare-se mentalmente para escrever seu diário da mesma forma que se prepara para qualquer tarefa importante, porque se não fizer a preparação, a tarefa não será importante. Use seu diário para capturar suas ideias, observações e percepções. Anote sonhos, sentimentos e intuições. Se você tiver uma reunião de negócios com pessoas que ainda não conhece, imagine a aparência delas e como será a atitude delas para com o negócio que vão discutir. Registre suas intenções e suas decisões que tomou com base nelas. Reveja essas anotações para verificar quais de seus palpites deram certo. Ao manter esse registro, você poderá avaliar seu potencial de acerto e até melhorá-lo. Enquanto pratica os exercícios de intuição, lembre-se que está trabalhando para despertar certas faculdades que podem estar dormentes há um longo tempo. Não desanime se os resultados demorarem a aparecer. Faça um esforço contínuo e poderá se espantar com os resultados. Fazer a conexão entre intuição e intelecto não precisa ser difícil. Pode ser que essa conexão já exista em seu coração e sua mente. Mas preste atenção no seguinte: muitas pessoas agem ao contrário. Elas tentam escrever com o lado errado do lápis. Elas tentam dar partida no carro desligando o motor. E o pior é que provavelmente nem percebem. A maioria das pessoas acreditam que em primeiro lugar tem que lidar com as questões materiais de sua vida. Por exemplo, elas têm que enriquecer, precisam pôr dinheiro no banco, comprar o carro, a casa e um fundo de investimento. Então, e só então, estão prontas para lidar com os elementos intangíveis de sua vida, a parte espiritual e elevada. As coisas materiais são a dura realidade. Valorizam um lado em detrimento do outro. Mas essa não deveria ser a questão de escolher um lado. É muito mais importante valorizar os dois lados de você mesmo, o interno e o externo, e fazê-los trabalhar juntos. Primeiro, queremos cuidar do exterior, e depois do interior. E o que acontece? Nós trabalhamos para assumir mais responsabilidades, ter títulos de maior prestígio e, acima de tudo, trabalhamos para ganhar mais dinheiro. Nós achamos que, uma vez realizando isso, todo o resto se encaixará. É um erro. A base do sucesso não é o interior vir antes do exterior ou o contrário. Ser uma pessoa de classe não é uma questão de sentimento acima do intelecto ou da mente sobre o coração. Para se tornar inesquecível, é necessário que todas as suas partes trabalhem em harmonia. Fechamos esse capítulo com uma história para se ter em mente. Um jovem chamado Bob estava decidido a usar sua força inspiradora interna. Ele meditava intensamente para desenvolver sua intuição. Ele queria ser capaz de ver o futuro. Mas Bob não fazia isso por diversão. Ele estava decidido a ganhar na loteria usando a intuição. Mas, semana após semana, ele ficava desapontado. Um dia, Bob foi tomar café com um amigo. Durante a conversa, Bob comentou que estava desapontado com sua intuição. Eu visualizo uma imagem muito clara dos números que vão ganhar, disse ele. Mas parece que nunca dá certo. Eu sei que intuição é uma força poderosa e estou fazendo tudo o que posso para canalizá-la. O que eu preciso fazer para ganhar na loteria? Era óbvio que Bob estava sofrendo muito. Seu amigo o observou por um momento e disse: Bom, talvez ajude se você comprar um bilhete.